Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e firmeza da verdade, a única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, e dá sua vida pela verdade. O estudo de hoje: Paulo navega em direção à capital do Império, Roma. Antes o navio naufraga na ilha de Malta e Paulo prega o Evangelho de Jesus Cristo. Cura os moradores, o Senhor Jesus Cristo cura os moradores através de Paulo. Depois Paulo segue viagem em direção a Roma. Em nosso último estudo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vimos o presidente e governador Festo, depois da explanação da palavra de Paulo a respeito do Evangelho, contando seu próprio testemunho e provando que Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens. Festo se levanta da sua tribuna de julgamento no pretório de Cesareia, arrodeado pelas mais altas autoridades e oficiais do Império Romano, e ao seu lado, nada mais, nada menos do que o rei Agripa II, rei Herodes, rei de toda a Judéia, empossado por Nero, imperador. Festo diz assim, irado: estás louco, Paulo? Você estudou demais e está delirando com fantasias. Não estás no teu juízo correto, Paulo. Como pode um homem só morrer por toda a humanidade? Isso é um absurdo. Paulo, muito calmo e sereno, responde ao irado governador Festo e diz: eu não estou delirando, ó potentíssimo Festo. O que estou falando são palavras corretas de uma mente equilibrada, abastecida de uma verdade absoluta que ninguém consegue derrubar. Porque temos aqui, diante de nós, o rei Agripa, e ele sabe muito bem essas coisas que falo, pois conhece a nossa religião e os nossos costumes, e eu não acredito, Festo, que nosso rei Agripa, Herodes, o rei de toda a Judéia, não saiba nada dessas coisas que falo e que aconteceram em Jerusalém. Porque todos esses acontecimentos que falei sobre Jesus Cristo não aconteceram do outro lado do mundo, não. Não foi distante daqui, não. Aconteceram aqui mesmo, aqui perto, em Jerusalém, na cruz do Calvário, no Monte Caveira, da banda de Jerusalém. E Paulo, olhando agora firmemente para o rei Agripa, ou o rei Herodes II, disse: tu acredita nos profetas da Bíblia, rei Agripa? Tenho certeza que você crê. Então, rei Agripa, abalado com tudo aquilo, chocado por aquela pregação de Paulo, com aquelas palavras de impacto poderosa que já tinham atingido o governador Festo, por isso ele ficou tão irado, atinge agora o rei Agripa Herodes, e pela primeira vez, Agripa II se levanta e responde a Paulo e diz: só mais um pouquinho de tempo, Paulo, e tu queres que eu me torne cristão? Porque se demorar mais, é isso que vai acontecer. Queres me fazer um seguidor de Jesus Cristo? E Paulo, com muita autoridade na hora, responde ao rei Agripa: queria Deus, rei Agripa II, que usando o direito de livre escolha, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje estão aqui me ouvindo se tornassem como eu, seguidores e discípulos do Mestre Jesus Cristo e Salvador de todos os homens, e também seguidores do seu Evangelho, que é a única diferença entre nós, fosse essas algemas que eu estou e que vocês não têm. E quando Paulo diz isso, irmãos, todos eles ficam impactados com essas palavras. O governador Festus, o rei Agripa, a irmã do rei Berenice e todos os oficiais e tribunos poderosos ali de Cesareia do Império Romano, que estavam com eles sentados, se levantam e se reúnem em particular, sem a presença de Paulo, e falam bem baixinho, dizendo: este homem nada fez digno de morte, nem mesmo de estar preso. Então o rei Agripa encerra a sessão dizendo ao governador Pórcio Festo: este homem deveria ser solto imediatamente, mas infelizmente ele apelou para o nosso imperador Nero César e terá que ir para Roma. Irmãos, não se sabe ao certo, só Deus sabe, quantos dali que estavam naquele julgamento se converteram depois para o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz
e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, de 2 direções, que penetram até a divisão da alma e do espírito e é apta para revelar e discernir as intenções dos corações humanos. E assim Paulo prossegue sua missão, e Jesus Cristo falou a ele de que ele pregaria tanto a pobres como a ricos, tanto a soldados como a capitães, tanto a reis como a imperadores. E já que Paulo teria que ir mesmo diante do imperador Nero, Augusto César, o governador Festo entrega Paulo aos outros prisioneiros e outros prisioneiros a um oficial romano chamado Júlio. Ele pertence à própria coorte do Império Nero Augusto em Roma. Assim que chegou o navio Adramitino, partiram dali, navegando pela costa da Ásia, e com Paulo estava Lucas e também Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Chegando no dia seguinte na cidade de Sidon, Júlio, o oficial romano, tratou Paulo com muito cuidado, permitindo até ele ver os amigos para que cuidassem dele. Então de lá já navegaram para Chipre, pela parte baixa, já que os ventos eram contrários para se navegar pela parte de cima. Então atravessamos o mar pela Cilícia e Panfilha e chegamos na cidade de Mirra, na região da Lícia. Chegando a essa região tinha um navio de Alexandria que ia direto para a Itália, onde ficava a capital do Império Roma. Então o oficial romano Júlio nos fez embarcar nele, mas como os ventos eram muito vagarosos e demorou muito para chegar em Cnido, e o vento já não permitiu o navio andar parado. E com muito esforço chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Como o tempo passava e a navegação era muito demorada, já tinha acabado o jejum, Paulo dizia para toda a tripulação do navio: Senhores, aconselho esperarmos mais. Vejo que a navegação há de ser incômoda e com muita perda tanto para o navio e cargas, como também para as nossas vidas. Mas o centurião oficial romano Júlio tinha mais fé no comandante do navio do que nas palavras de Paulo. E como era perigoso, aquele porto em que eles estavam era perigoso, se quisessem invernar e querendo chegar logo a Fenícia, que é um porto de Creta, que está para o lado do vento da África, e Coro, que é melhor para se passar ali o inverno, mais seguro. O centurião deu ordens para que partissem e levantaram as velas assim que o comandante do navio disse que poderiam ir. Soprou um vento melhor do sul, navegando pela costa de Creta. Assim que o tempo ficou só um pouco melhor, levantaram âncora e partiram imediatamente. Foi um erro grave do oficial romano, porque não demorou muito para que desse um pé de vento chamado Euroaquilão. O navio foi totalmente dominado pelas forças do vento, que não restou nada a se fazer, a não ser cada um se segurar no navio. E o navio seguiu à toa, sem direção. Conseguiram salvar apenas o batel, que é um tipo de bote que seguia amarrado ao navio. Colocaram ele em cima do navio e foram dirigidos pelo vento até a costa de Sirte. Nesse momento, dentro do navio, todo mundo está agitado por causa de uma tempestade grande, e no outro dia aliviaram mais o navio, e somente depois de 3 dias foi que nós, não tendo mais jeito, usando as próprias mãos, lançamos no mar a armação do navio. Finalmente, depois de muitos dias sem ver sol e sem ver as estrelas, noite e dia chovendo, por causa de uma tempestade muito demorada de dia e de noite, nos fugiu de nós toda a esperança de se salvar. E todo mundo desanimado e sem comer nada, todos de cabeça baixa. Paulo se levanta na hora e diz a todos: Senhores, seria até razoável se vocês tivessem me escutado e não saído lá do porto de Creta. Assim teriam evitado todo este sofrimento que passamos agora. Mas agora eu digo que vocês tenham bom ânimo, porque a única coisa que vai se acabar nesta viagem é o navio. Nenhum de nós perderá a vida, pois apareceu a noite anterior um anjo de Deus, o mesmo Deus que adoro e a quem sirvo, a quem pertenço, e me disse que: Paulo, não temas, pois é muito importante que tu chegues diante de César, e para isso
Deus vai livrar todos nós, irmãos, da morte, todos os homens deste navio. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, porque creio em Deus que tudo vai acontecer como o anjo me falou. Porém, é necessário que sofreremos um grande naufrágio e iremos parar em uma ilha. E quando chegou, irmãos, a 14ª noite, que estávamos abandonados em alto mar, e o navio vagando de um lado para outro no grande mar Adriático, lá pela meia-noite, os marinheiros imaginaram que estavam próximos à terra. Então lançaram o prumo e contaram 20 braças, prumo tipo metros, para saber quanto estava profundo as águas. Depois de novo lançaram um prumo e contaram mais 15 braças, e com medo de bater em alguma rocha, pois a escuridão era tremenda, lançaram logo 4 âncoras e ficaram parados, torcendo para chegar logo o dia e assim observar onde estavam. Paulo, vendo que os marinheiros queriam fugir no batel ou no bote grande que estava no navio, disse ao centurião romano, Júlio: se estes não ficarem no navio, não irão se salvar. Então o centurião deu ordens aos soldados para que cortassem as cordas do batel, ou bote grande que estava no navio, e ele caiu nas águas, indo embora, levado pelo mar. E à medida que o dia ia raiando, Paulo exortava a todos que comessem alguma comida, porque já era o 14º dia que eles não comiam nada. Paulo afirma a todos: eu peço que todos vocês comam alguma coisa, porque isso é para a vossa saúde. Vão precisar de forças para quando chegar o momento vocês se socorrerem, e eu garanto que nenhum de vocês perderão a vida, com toda a certeza. E havendo dito isto, Paulo partiu o pão, deu graças a Deus, assim como Jesus ensinou na Santa Ceia, na presença de todos ali, mesmo que não fizessem parte da igreja, ele distribuiu para todos a Santa Ceia. E eles, já alegres, começaram a comer. E eram 276 almas. E já fortes, por causa da comida, aliviaram o navio, lançando todo o trigo no mar. E vendo já o sol pela manhã, enxergaram uma enseada que tinha na praia. E viram que dava para ancorar o navio. Então levantaram as âncoras e deixaram o navio andar, dirigindo-se até a praia. Infelizmente, chegaram ao local de 2 correntezas diferentes. O navio encalhou ali e ficou imóvel, mas a polpa do navio ia se abrindo por causa das 2 forças de correnteza que batiam no navio. Então a ideia dos soldados romanos era que matassem os prisioneiros para evitar que eles fugissem nadando, porque pela lei romana, se deixassem um prisioneiro escapar, pagariam com a vida. Mas o centurião romano Júlio repreendeu os soldados, pois ele queria salvar Paulo. Por isso, que era um dos prisioneiros, Paulo, né? Se fosse matar os prisioneiros, matariam Paulo também. E Júlio sabia das palavras de Paulo. Por isso, Júlio ordenou: primeiro, os que puderem se atirassem no mar e nadar até a ilha, e os demais usem as tábuas ou outras coisas do navio para chegar até a ilha. E assim todos chegaram à ilha são e salvos, como Paulo havia dito. E quando chegaram à ilha, ficamos sabendo que ela se chamava Malta, e que as tribos que viviam ali ainda não tinham sido dominadas pelo Império Romano. Mas isso não impediu que eles nos tratassem muito bem, mesmo eles sendo considerados bárbaros nativos, pois eles fizeram uma grande fogueira para nos aquecer e nos deram cobertores por causa da grande chuva que caía e também do frio que era grande. Paulo, porém, pegando uns pedaços de galho de árvore e colocando no fogo, não percebeu que uma víbora venenosa, fugindo do calor da fogueira, o mordeu na mão. E os habitantes nativos da ilha, quando viram a víbora venenosa pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um criminoso, porque escapando de morrer no mar, se socorrendo aqui, a natureza não deixa ele viver, porque esta víbora é venenosa e ele morrerá logo. Mas Paulo, sacudindo a víbora na fogueira, normalmente, como se tivesse colocado a lenha na fogueira, não aconteceu nada com ele, não teve mal nenhum com ele. E os habitantes nativos ficaram observando Paulo algumas horas para ver se pelo menos sua mão ficaria inchada, que era o normal que aconteceria, pois com muitos outros que eles viram adoeceram, morreram por causa da picada daquela víbora.
Mas depois de esperarem muito tempo e vendo que não acontecia nada com Paulo, mudaram na hora o pensamento e disseram: este não é um homem normal, ele deve ser um Deus. E bem próximos dali tinham umas propriedades que pertenciam ao homem principal da ilha, chamado Públio. Este homem nos recebeu e nos hospedou por 3 dias. E o pai de Públio estava doente na cama, com febre e desinteria. Paulo então foi ver o pai de Públio. Quando chegou no quarto, orou por ele e colocou suas mãos sobre ele. A febre, a desinteria logo deixaram ele e foi curado no nome de Jesus Cristo. Então essa notícia se espalhou pela ilha e todos os habitantes nativos da ilha doentes vieram até Paulo, que orou novamente. Em nome de Jesus Cristo, todos os doentes da ilha ficaram curados. E os habitantes, muito agradecidos por essas bênçãos, nos deram honra e todo o necessário para a nossa viagem, que aconteceu depois de 3 meses, pois chegou na ilha de Malta um navio de Alexandria por nome Castor e Pólux, e partindo logo em seguida, assim que saímos da ilha de Malta, chegamos rapidamente a Siracusa, ficando ali 3 dias, quando se aproximou um vento vindo do sul, nos deu mais rapidez, e chegamos a Regis, e no segundo dia já chegamos ao território romano da Itália, chamado Ponteoli. Encontramos ali alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. De lá dirigimos diretamente para Roma, lá na cidade de Roma, quando os irmãos souberam que Paulo e nós, Lucas e Aristarcos, estávamos chegando, foram rapidamente nos encontrar na famosa Praça de Ápio, próximo às 3 vendas. Quando Paulo, pela primeira vez, viu os irmãos, deu graças a Deus e ficou bastante animado. Só não podia nos aproximar, porque os cristãos eram perseguidos e não podiam se revelar. Não é? E logo chegando à cidade de Roma, o centurião oficial romano Júlio entregou todos os prisioneiros ao capitão da guarda do imperador, que é o chefe pretoriano, chefe da guarda pretoriana, a guarda de elite oficial do imperador romano. Mas Paulo teve exceção. Ele não entregou Paulo junto com os outros prisioneiros. Ele permitiu que Paulo fosse morar em sua própria casa, apenas com um soldado romano vigiando ele. E depois de 3 dias, Paulo, já estabelecido em sua própria casa, manda chamar todos os principais judeus, a religião do povo judeu ali em Roma, os líderes principais que moravam em Roma, para se reunir em sua casa. E estando todos lá, Paulo diz: homens irmãos, não havendo eu feito nada lá em Jerusalém contra meu povo judeu, nem contra os costumes de nossos pais, nosso povo, vim contudo preso desde Jerusalém até aqui em Roma, isso graças ao ter me entregado nas mãos dos romanos, porque senão os judeus tinham me matado. Mas os romanos, me examinando, queriam me libertar, pois não viam crime algum em mim. Mas os judeus lá em Jerusalém fizeram pressão para que me matassem, então não tive outra opção a não ser apelar para César. Mas não tenho nada do que falar da minha nação. Estou indo até o imperador somente para me defender. Por esta causa chamei vocês aqui, para ver todos vocês e também falar com vocês que, defendendo a esperança de Israel, a nossa nação, é que estou aqui preso em algemas, pois a nossa esperança é o Messias, que eu creio que é Jesus Cristo. Então os principais judeus da religião judaica ali em Roma disseram a Paulo: nós não recebemos nada a teu respeito vindo das autoridades judias em Jerusalém, nem veio nenhum irmão judeu falar de ti, mas nós queremos com certeza ouvir a tua parte. Como tu te sentes agora que saísses da lei de Moisés e agora segues essa seita dos nazarenos, seguidores do Mestre Jesus Cristo? Porque em todo canto se fala mal dessa seita chamada de cristãos, e que também se chama Igreja de Jesus Cristo. Então marcaram um dia para voltarem ali na casa de Paulo e ouvir Paulo sobre Jesus Cristo e seus ensinamentos, como também ouvir da mudança de Paulo de sua religião, o judaísmo, para a nova seita chamada de cristãos, e que ele chamava de Igreja do Mestre Jesus Cristo. Paulo está preso em prisão domiciliar ali na cidade de Roma, esperando o julgamento. Todo o estudo de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 1 a 44. E Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 1 a 22. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos, nos ajude
a falar deste Evangelho, a viver este Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.